Centro Educacional Girassóis, terceira série do ensino médio, aula 13. Oi, pessoal, é a Teacher Marcela, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje. Hoje estamos começando efetivamente no nosso livro 2. A gente já vem trabalhando vocabulário, diferenças entre inglês britânico e inglês americano há algum tempo. E também estudando expressões idiomáticas, enfim. Mas hoje, efetivamente, a gente vai entrar no livro 2. Vamos lá para a aula? Eu mixei um pouco as páginas do livro, porque para deixar todos os exercícios para o final. Então, aqui na página 9, a gente tem mais um quadro com diferenças de vocabulário entre o inglês britânico e o americano. A gente tem não só a diferença no vocabulário, né, na forma de se dizer, como também na forma de escrever. Algumas palavras se escrevem diferentes, mas tem uma pronúncia parecida, como, por exemplo, airplane and aeroplane, que são parecidas, mas se escrevem diferentes. E outras tantas são realmente bem diferentes, tá? Como já vimos em alguns vídeos anteriores, a gente tem closet em inglês britânico e ward em inglês americano, desculpa, e em inglês britânico temos wardrobe para dizermos armário, ok? A gente tem quotation marks, que são aspas em inglês americano, e speech marks em inglês britânico. Esse quadrinho está na página 9 de vocês, então depois deem uma olhadinha nele, olhem lá a diferença em inglês britânico, eu digo toilet para banheiro e bathroom em inglês americano. No inglês americano, o toilet é efetivamente o vaso sanitário. Já no inglês britânico, toilet seria o banheiro, o ambiente. Aqui, nesse quadro, na página 10, é a continuação daquele quadrinho da página 9, mas eu separei a página 10, essa parte aí, da outra parte, porque a outra parte, a parte de baixo, se refere ao exercício que nós vamos fazer depois. Então, em termos de matéria, hoje somente eu trouxe mais essas palavras para a gente, tá? Porque a gente pensa que é tudo igual. E já vimos ao longo desse tempo todo que a gente está estudando as diferenças entre o inglês britânico e o americano, que temos muitas diferenças, né? Filme, movie, and film, fogão, stove and cooker, futebol, que todo mundo sabe que na Inglaterra a gente chama de football, bem mais parecido com o português, né? E nos Estados Unidos, soccer. E assim por diante, diversas palavras que na hora da compreensão do texto podem fazer muita diferença. Eu trouxe exercícios na página 5, 7, 8 e 11. Não são tantos exercícios quanto parece pelo número de páginas, porque alguns exercícios eu cortei e outros demandam muito mais a leitura do texto do que efetivamente fazermos exercícios. Então, vamos lá para eles. Então, aqui, esse primeiro exercício, que está no topo da página, ele está aqui propositalmente, tá? Porque ele pede para que a gente dê uma olhada rápida no texto, que a gente use a nossa técnica de skimming reading e para escolhermos a alternativa correta em relação ao texto. Lembrem-se, a técnica de skimming é a técnica que a gente utiliza para ter uma visão global, uma visão geral desse texto. Eu não estou buscando por informações específicas, ok? Então, essa questão, somente isso. Aqui na página 6, efetivamente a gente não tem exercícios,
é só a continuação do texto, né? É um texto longo, como eu falei para vocês, mas eu aconselho que, como vocês estão com tempo, não estamos fazendo prova, estamos com tempo de ler, leiam o texto. Além de ter informações muito interessantes, também é bom para a gente desenvolver o nosso vocabulário. E aqui na página 7, a gente tem a finalização do texto e vamos ter as questões que se referem a esse texto. Se estivéssemos com tempo apertado para fazer as questões, o que eu indicaria para vocês é o que a gente já conversou várias vezes em sala de aula, que essas técnicas de skimming e scanning nos ajudam a encontrar as informações que a gente precisa de uma maneira mais rápida. Porém, como eu disse no slide anterior, vocês estão com tempo, então leiam o texto com calma para desenvolver, ok? Então, após ler o texto, vamos fazer as perguntas. No número 1, qual é a coisa comum compartilhada pelo top 10 de atrações no Reino Unido, tá? E no número 2, qual é a verdade sobre o texto? Choose the correct alternative. Então, vamos ler as alternativas e vamos ver qual delas descreve uma verdade que esteja no texto. What is the truth? Número 3. What is the truth about the Scottish attractions? Então, as atrações escocesas. Qual é a verdade a respeito das atrações escocesas? Lembrem-se, estamos falando de Reino Unido, não de Inglaterra, tá? Temos uma diferença de geografia aí. Aqui na página 8, agora sim. Tá. Na página 8, eu excluí o exercício número 5 e 6, porque o número 5 seria uma resposta pessoal de vocês, mas vocês podem fazer, eu só não vou ter como corrigir na aula em vídeo, né? E a número 6 também vocês teriam que escolher 2 das 50 atrações para que você não soubesse nada a respeito e pesquisá-las. Mas, enfim, não as faremos por aqui. No número 4, que é o único exercício que vamos fazer da página 6, ele pede What is the truth about UK currents according to the text? Então, qual é a verdade sobre o dinheiro, né, a moeda, no Reino Unido, de acordo com o texto? Então, olhem as alternativas aí e me digam, de acordo com o texto, qual a resposta verdadeira. Esse quadrinho aqui da página 10 é o quadro que a gente vai usar para fazer os exercícios da página 11, tá? Então, nesse exercício, a gente tem algumas palavras, novamente, com diferenças de escrita e pronúncia, tá? Ou somente de escrita. Enfim, temos diversas palavras que vamos ver os seus significados em inglês americano e inglês britânico. Vocês devem procurar esses significados, mas a palavra é a mesma, tá? Aqui elas só têm diferenças na forma escrita ou na forma de pronunciar, porém elas são bem semelhantes entre elas, tá? Juntando esse quadro da página 10 com os quadros da página 9 e o da página 10 da parte superior, a gente está criando vocabulário para fazer o exercício da próxima página, tá? Lembrem-se, quanto mais a gente ler em inglês, seja ele inglês britânico ou inglês americano, mais a gente vai estar apto
para memorizar, para aprender a diferença entre essas duas formas do inglês, né? Mais a gente cria vocabulário, menos a gente fica desesperado quando achar uma palavra que não seja daquele inglês que a gente mais aprendeu. E aqui então, na página 11, nós vamos praticar, né, essas diferenças pegando essas frases apresentadas e reescrevê-las utilizando o inglês britânico. Então, as frases estão em American English e vocês vão reescrevê-las utilizando o inglês britânico. Então é isso, pessoal. Apesar de muitas páginas, vocês viram que não são tantos exercícios assim para fazer. Prestem atenção, tentem gravar algumas palavrinhas, sabe? Hoje a gente grava 2, amanhã 3, e assim a gente vai formando um vocabulário e entendendo essas sutilezas do idioma. Beleza? Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim ou a gente se encontra na nossa aula online. See you soon, guys. Bye bye.